Nós estamos já caminhando para o fim da consagração. Talvez algumas pessoas não conseguiram nem começar ainda, né, de fato, engrenar. E consagração é um processo que precisa de uma mudança. Uma chave tem que virar no que diz respeito à maturidade espiritual. Porque senão você se deixa vencer pelos pequenos vícios, pelas fraquezas, pela falta de propósito. E uma coisa que é extremamente importante na vida de um crente, uma pessoa para servir a Deus, é aprender a combater as batalhas mentais. O lugar aonde o inimigo vai atacar é na sua cabeça. Quando consegue alterar pensamentos, se altera sentimento. Quando sentimentos florescem e se tornam emoções, eles têm o poder de mover o coração. E o coração, quando ele pende em uma direção, é um processo irreversível. Sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque se o seu coração pender em uma direção, é irreversível a colisão. Você pode até sobreviver ao impacto, você pode até tentar recuperar partes, e às vezes até consegue, mas é apenas uma tentativa de reconstruir algo que se perdeu. Toda a literatura que existe, o pouco que a Bíblia nos diz, as literaturas apócrifas, pseudepígrafas, que relatam sobre a corrupção dos anjos, e aonde coloca Satanás como pai da mentira, é exatamente porque ele conseguiu convencer racionalmente os anjos de que Deus era injusto, de que Deus era mau, de que Deus era autoritário, de que Deus só queria manter o controle, de que Deus não se importava. E ele conseguiu corromper uma terça parte dos anjos. Pastor, quantos anjos existem? Nós não sabemos mencionar nem número de castas de anjo. Quanto mais números de indivíduos. Há relatos bíblicos que falam de miríades de miríades. Por si só aí, já ultrapassa o infinito algumas vezes. Aquilo que nós imaginamos. Então, um caos cósmico. Por causa de mentiras.
O diabo é o pai da mentira. E uma boa mentira, para ela funcionar, ela precisa de muita verdade enrustida. Então entra uma expressão chamada sofisma. Um sofisma é uma falsa verdade. Mas é o mesmo que mentira? Não. Uma mentira, o Maurício chegar aqui e falar que chegou atrasado no culto, porque estava reunindo umas abelhas que fugiram do quintal dele. Só uma mentira. Você juntou tudo. Ele tinha 37 abelhas, ele reuniu elas lá, deu só 28. E ele saiu atrás do restante, deu um trabalho danado para encontrar uma. Isso é uma mentira. Por si só, no mínimo é engraçado. Tem que ser uma coisa engraçada ou muito boba. Agora, um sofisma, uma falsa verdade, é uma mentira, 1% de mentira e 99% de verdade. Mas uma mentira letal, que ela cria uma imagem, ela cria uma razão, ela cria um sentimento, ela cria uma emoção. Adão e Eva, nesse caso principalmente Eva, Satanás que enganou os anjos e agora estava diante da criação perfeita de Deus. E é difícil falar do homem como uma criatura perfeita de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, porque nós olhamos muito os comportamentos, nós olhamos muito aquilo que nos desagrada nas demais pessoas. Às vezes o erro está em nós, mas pelo nosso filtro, nós enxergamos erros que não existem, e às vezes se tem muitos. As pessoas falham, as pessoas não conseguem suprir expectativas. E a grande verdade é que ninguém consegue suprir a expectativa de ninguém. Nem mesmo as pessoas sabem ao certo o que elas querem. Ficar contrariado é fácil. Compreender o porquê está contrariado é complexo. Você está contrariado por quê? Não, porque minha vida é ruim. Você fala, ruim por quê? Se for fazer uma análise geral da vida da pessoa, está tudo bem. Então, é um mal mental, é um mal emocional, é um mal de sentimento. Mas olha que coisa, a Jéssica está gerando uma vida dentro dela. E aí se torna uma discussão, existe uma discussão que ela não deveria existir, mas ela é extremamente atual. Qual a principal causa de morte no mundo hoje? Depressão. Qual, Vitor? Você que foi socorrista há tanto tempo. Obesidade. Que, Fernando? Morre muita gente, né? Mas a questão ligada à respiração mata muito mais do que as cardíacas.
Mas, vamos lá. Pelo que, Júnior, você acha que as pessoas mais morrem? Qual é a causa de maior morte de seres humanos? O aborto. Milhares, milhões de crianças são assassinadas dioturnamente. Existe tentando criar lei para poder dizer quando é que há vida. Já existe vida aí, Jéssica? Está com quantas semanas? Dá para discernir alguma coisa? Mas o ser humano chegou a um estado tão doentio, tão inconsequente, que não consegue entender o valor da vida. Tragédias acontecem. Medos acontecem. O desespero toma conta das pessoas em determinadas situações. Sim. Mas a falta de princípios, a falta de temor, tem levado as pessoas a banalizarem a vida, banalizarem o corpo, banalizarem a saúde mental de outras pessoas. Quando alguém diz assim: ninguém tem nada com a minha vida, a minha vida não diz respeito a ninguém. Como que uma mãe esquece de um filho, santo? Por mais que ele cresceu, por mais que ela cresceu, por mais que sinta totalmente independente, mas como? Então, a sua vida, ela afeta uma gama enorme de outras vidas ao redor de você. Você querendo ou não. E a vida, quando ela é vivida irresponsavelmente, inconsequentemente, em nome do prazer, em nome da liberdade, em nome da ausência de limites, só gera consequências desastrosas, só dores, só angústias. E nós não podemos mudar o mundo. Nós não podemos. Uma família saudável, ela cuida dos seus, por mais doído que seja, por mais complicado que seja. Ande pelas ruas de qualquer grande centro urbano, e eu não estou dizendo de Goiânia, estou dizendo do mundo. Em qualquer lugar do mundo que você for, vai haver pessoas em condição de rua. Países que liberam, que criam a ideia, cria-se professores maconheiros, profissionais maconheiros, e aí chega o ponto dos políticos viciados. E essas pessoas, elas têm, devido ao desejo de facilitar, estava dizendo esses dias, o tráfico é um problema. O tráfico é muito violento, é cruel,
é algo horrível. Assim como o roubo de carro. Alguém aqui já soube história de alguém que morreu num assalto, num roubo de carro? Que alguém foi para roubar um carro e matou a pessoa. Lembram de quando arrastaram uma criança por não sei quantos quilômetros no Rio de Janeiro, presa ao cinto de segurança, do lado de fora, e aquilo outro, e as pessoas, nada muda. O Rio Grande do Sul está debaixo de água. Vocês viram uma UTI que foi inundada? E 9 crianças morreram? Médico louco. E um grupo de pessoas fazendo um show com uma velha que não morre, uma aberração, uma imundície que o ser humano consegue criar, como se nada tivesse acontecendo, a falta de empatia. Tenta imaginar. Aí você fala assim, quem aqui mora em apartamento? Pastor, disso aí eu estou seguro, né? Muitos lá acreditavam nisso. Mas a água subiu em alguns lugares 15 metros. 15 metros talvez alcançaria já o apartamento de algumas pessoas aqui. É doído. Imagina, a pessoa perdeu tudo. Vocês viram o helicóptero tentando chegar em uma casa e uma mulher e uma criança em cima? E tinha um cachorro também. E a hora que o helicóptero tentando, a casa não aguenta. E a pressão da água leva e some tudo. Fico pensando, pastor, isso não está acontecendo comigo. Mas está acontecendo. E as pessoas, de um modo geral, falam, não, os meus problemas são os únicos problemas que existem. E enquanto pensarmos dessa forma, haverá uma vontade doentia de buscar satisfação e prazer a qualquer custo. Mas resolver o problema das drogas, eu não vou dizer que será fácil, mas é demasiadamente simples. Vá nas universidades, vá nas boates, vá em determinados órgãos públicos, faça um exame toxicológico, e quem estiver com traços de droga, 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia. Em 6 meses, não existe tráfico, porque deixa de ser uma coisa lucrativa. O problema do tráfico é o usuário, e esses usuários estão nas classes médias altas. A polícia está batendo nas pessoas erradas. A polícia está buscando errado. O juiz que manda prender o traficante, o filho dele é o usuário. Se a polícia pegar, cria uma situação aí, solta aí, isso, aquilo outro. As coisas acontecem. A todo mundo? Não. Claro que generalizar nunca funciona, mas é uma maioria. Então, da mesma forma, correr atrás do ladrão de carro não resolve, mas vai atrás de quem comprou uma peça roubada, não é nem de quem está vendendo. A rocha em cima de quem está comprando, o comércio acaba a demanda. Mas é claro que não querem que acabam, porque senão como aumentar o orçamento para a segurança pública? Como aumentar o orçamento
para isso, para aquilo outro, e sempre está numa demanda constante. A polícia precisa do ladrão, porque senão ela não tem o que fazer, ué. Existe todo um sistema que exige que o bandido seja bandido, porque senão rui todo um processo. A Bíblia fala de um reino de justiça que Jesus estabelecerá, que não haverá determinadas profissões, porque o errado, o pecaminoso, não vai entrar nesse reino. Hoje, quem pertence ao reino dos céus, ele não precisa de autoridades para regulá-lo, para controlá-lo, para limitá-lo, porque o Espírito o constrange o tempo todo. Isso eu não posso, isso eu não devo. E se faz, se arrepende, se impõe consequências. Então, como nós não podemos mudar o mundo, e nós não somos cacetete do mundo, nós não somos cacete do mundo, aonde temos que consertar a vida de todo mundo, mas nós podemos focar em nós, focar na nossa vida, focar no nosso comportamento, focar nas nossas escolhas. O marido não tem controle nem sobre as escolhas da esposa, a esposa do esposo. Então nós estamos falando aqui de um nível muito individual, muito pessoal, aonde cada pessoa tem que fazer as suas escolhas e entender que há consequências em cada decisão que tomamos. Por isso, tomar decisões em Deus, antecipar o mal que pode vir sobre as nossas vidas, é a estratégia que Deus nos dá, por intermédio da petição, por intermédio da oração. Buscai primeiro de Deus o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você já ouviu pessoas dizendo: eu gostaria de viver um grande amor? Aonde que os grandes amores são revelados? Em uma mãe que abre mão da vida dela para cuidar de uma criança doente, que talvez vai morrer num ciclo curto de vida. Esse sacrifício, essa dedicação, esse altruísmo, isso é amor. Pastor, eu quero viver uma grande paixão, então. Quem aqui já quebrou a cara por paixão? Pastor, eu tive uma paixão muito louca, só deu problema. Quase todo mundo tem uma história. O que Deus quer para você? Paz. Nada é mais importante na vida do ser humano do que estar em paz. Perder a paz é muito fácil. As pessoas falam mal de você o tempo inteiro, te denigrem o tempo inteiro, riem de você o tempo inteiro, mas você nunca ouviu. Está normal, você chega no meio de todo mundo e rindo, e aí então,
Fulano gosta de mim. Se pegar o WhatsApp, pegar o telefone hoje e olhar as mensagens privadas de cada um em relação aos outros, o que é que vamos encontrar? Espera aí, pastor, deixa eu jogar meu celular no vaso aqui, em nome de Jesus. Porque eu vou criar problemas irreversíveis. Se você sabe disso, para que alimentar ou denegrir alguém? Você já se sentiu ferido, ferida, magoado, magoada, porque chegou até você um comentário maldoso de uma forma injusta? Então, para que praticar o mesmo? Esses detalhes na conduta nossa de fé é o que nos torna diferentes em Deus, ou o que deveria nos tornar diferentes em Deus. É o que faz essa diferença. Salmos de número 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Um salmos, um cântico, poeticamente perfeito. Se conseguir colocar ritmo e melodia, seguramente virará uma canção belíssima, como outrora foi. É um cântico. Mas o que esse texto nos diz? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Para nós diz respeito àquele momento em que tem um problema que parece ser insolúvel. Mas esses salmos, ele tem um fundo, ele tem um contexto. Davi estava, se eu não me engano, em Ziglar, uma cidade, na fronteira de Israel, com hoje onde é a Síria. E um grupo de pessoas invadiram essa cidade. E Davi estava juntamente com o seu bando, os seus homens que viviam com ele, fugindo de Saul, nas proximidades. Davi, vendo que a cidade foi invadida, que seria saqueada, que as mulheres seriam violentadas, as crianças seriam roubadas, os homens seriam assassinados, ele interviu. E juntamente com os seus homens, expulsaram um exército, no mínimo 20 vezes maior do que a quantidade de homens que ele tinha. Esse era Davi, né? Um homem que parece que não existia inimigo grande o suficiente para ficar de pé diante dele. Eles expulsam, salvam a cidade, guardam a cidade. E Davi disse: por termos feito bem a eles, por termos livrado, Ziclag, o nome da cidade,
por termos ajudados, eles vão nos acolher. Eles não vão avisar a Saul que nós estamos aqui. E estavam ali, e de repente Davi lembra que não consultou o Senhor. Manda chamar o sacerdote, que vivia, o sacerdote bandido que vivia no meio deles, que não era, mas que Saul o tornara criminoso, matando toda a família dele, só ele escapou, destruindo uma vila todinha de sacerdotes, só porque alguém deu pão para Davi quando ele estava fugindo. Um sacerdote deu pão para Davi, que estava faminto, e por causa daquilo Saul foi e destruiu toda uma cidade, porque ajudaram Davi. Ele consulta o Senhor, e o Senhor diz a ele: sai da cidade, porque eles já mandaram avisar Saul que você está aqui. Mesmo ele tendo salvado a cidade, algumas pessoas traíram e mandaram mensageiros até Saul. E o exército, à medida que marchava, Davi pega os seus homens e foge. E eles entram em uma região de montanhas muito íngremes, intransponíveis, que o vale chegava até uma montanha dessa, e só tinha uma saída, e ela era estreita. Tinha uma pequena montanha que separava o vale no meio, que tornava os dois caminhos mais estreitos. Então, Davi estava lá com os seus homens, e o exército de Saul vem e acampa na entrada do vale. 70 e poucos mil homens contra 400. E não somente os homens, estavam as mulheres, estavam as crianças. Lutar naquela condição seria extremamente difícil. Estrategicamente, era uma batalha muito sangrenta, porque Davi não entregaria sem lutar. E tendo que ir de poucos em poucos, acreditava-se que o exército seria quase que totalmente aniquilado. Mas, uma hora, os homens de Davi tombariam pelo cansaço, pela exaustão. E chega no momento em que a batalha começaria, Silvão. E é nesse momento que o Salmo é escrito. Davi olha para os montes e não tinha para onde fugir. Ele olha para a única saída que existia e tinha um exército intransponível. E aí ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Agora não tem saída. Era uma situação impossível. Porém, o Deus que Davi servia, o Deus que nós servimos, é um Deus que não dormita, é um Deus que não cochila, é um Deus que não brinca de cuidar dos seus. Deus instigou os filisteus a atacarem Israel, lá onde hoje é a faixa de Gaza. Davi estava aonde, entre o Líbano e a Síria, no norte de Israel, no extremo. Um mensageiro provavelmente tinha saído de onde os filisteus atacaram as cidades do litoral,
no mínimo já tinha uns 5 dias, 6 dias. E a hora que Saul está preparando para poder atacar Davi, o mensageiro chega e fala: os filisteus invadiram Israel no outro extremo. E a questão é, sem o exército não tem como defender. Ou você persegue um homem por seu capricho, ou você salva o seu reino, porque ele vai acabar. Saul foi obrigado a retirar todo o exército para ir travar uma batalha do outro lado do país. Aí entra o segundo versículo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. As providências. Já ouviram eu falar várias vezes para vocês que o maior milagre é não precisar de um milagre? O fato de você não ter consciência que ele está acontecendo não quer dizer que ele não esteja nesse exato momento. Ele segue: ele não permitirá que os teus pés vacilem. A tua palavra escondi guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Se os seus olhos estão obstruídos, seus pés pisarão aonde não deve. O que aqui está dizendo é: o Senhor, Ele te dá as direções para que você não entre em aflições que poderiam ser evitadas, desde que você esteja disposto a ouvi-lo, a obedecê-lo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. A Jéssica está grávida. Amém? Eu estou nessa guerra com você tem quanto tempo, Fernando? Lembra a primeira vez que te falei? 2 anos. Não é de uma palavra, não é de uma circunstância, é uma coisa envolvendo toda a vida deles, cercando de tudo quanto é lado. É uma batalha em todas as direções. Por que o Senhor inquietou isso 2 anos atrás? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à direita. E aí fala: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Isso aqui remete ao Salmos 91. Nem o terror noturno, nem a mortandade que assola ao meio-dia. O mal, ele existe. Os demônios existem. Gente ruim que o diabo usa, existe. Gente invejosa, existe. Pastor, inveja não tem relevância. Se fosse assim, não estaria nos 10 mandamentos. Não cobiçarás como pecado de morte. Deixando claro que o invejoso, na condição de invejoso, não entrará no reino dos céus. Se você for inteligente, desvia o seu olhar de tudo que não é seu. De tudo, qualquer coisa que não seja seu. Não olhe para a vida de ninguém pela perspectiva de encontrar algo
que poderia ser seu. Porque isso vai te tornar inimigo de Deus. Pastor, mas é só admiração. A linha que separa a admiração da inveja, de tão fina que ela é invisível. Para você passar para a inveja, para a cobiça, achando que está admirando, é a coisa mais fácil que existe. E se a vitória do outro te entristece, te irrita, ou te abate, é sinal de inveja crônica, de cobiça crônica. E isso vai te destruir. Mas isso não te destrói antes de você matar o alvo da sua inveja. E como saber? Tem como. Por isso a Bíblia fala que o Senhor te guarda de dia e de noite. Por isso a importância de buscarmos ao Senhor. Não, pastor, eu leio a Bíblia. Isso que eu contei aqui, você sabia? O porquê que esse salmo existe, por que ele foi escrito, você tinha ideia disso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso a importância da unidade da igreja. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Há coisas que Deus vai fazer na vida de alguém, que a única pessoa possível de ser usada por Ele para isso é você. Eu posso tentar, eu posso querer, eu posso esforçar, não vai adiantar nada. Então coloque-se nessa condição. Servir a Deus é simples. As rotinas estabelecidas por Deus para nós, elas são extremamente simples, fáceis. Às vezes, correndo o risco de você sentir tédio. Mas nada mais prazeroso do que o tédio de você dormir na sua cama todos os dias. Não vou falar para você passar 30 dias no hospital, não. 3. As rotinas de Deus, elas garantem a sua vitória. Eu estava conversando com o Henrique, melhorou a cabeça, Henrique? Mais ou menos, né? E sexta-feira, e eu estava falando com ele sobre a inutilidade dele para mim hoje e para a igreja. Do jeito que você está, você não serve para nada. Você é uma represa que só recebe. Lembra dessa conversa? O que ele sonhava em alcançar até o final da vida, ele já alcançou. Não foi essa a conversa? O que ele imaginou que alcançaria antes, quando estivesse morrendo, aconteceu em 3 anos, 4 anos. Eu falei para ele, agora, quais são as suas metas para frente? Não tem. Eu falei, então você se tornou um inútil. Porque o melhor momento para crescer é quando você está em paz. Porque quando a tribulação está, a pobreza, a doença, a dificuldade, a opressão maligna, tudo que a gente faz é para sobreviver àquele momento. Não é? A nossa luta é escapar. Não dá para construir nada. Não dá para fazer nada.
Mas a hora que você tem paz, que é a hora de voltar conscientemente, apresentando diante de Deus petições claras, definidas. Pastor, mas eu não vejo hoje possibilidade na minha vida. Eu não vejo possibilidade de ir além do que eu já estou. Quando você veio a primeira vez, e depois você falou, Henrique, eu vou, né? Hoje, o seu salário corresponde a quantas vezes o que você ganhava naquela época? 3. Esse mesmo Deus que mudou de 1 para 3, e não só isso, várias outras coisas, né, que se tornaram realidade, será que Ele não é poderoso novamente para mudar esses 3 agora para mais 3? Claro que Ele é. Lembra que Tiago fala? Vós invejais, guerreais, cobiçais e nada tendes. Nada tendes por quê? Porque não pedis. E quando pedem, pedem errado, pedem mal, para próprios deleites, para fazer coisas que vão te destruir e destruir os outros. Há 40 dias atrás, se falasse para a Cássia, né? Não, ó, vamos, é um carro novo, é isso, aquilo, vai para o inferno com isso. Uma roupa, não tem tempo para isso, porque a preocupação dela é o quê? Eu vou viver ou vou morrer? Estava doente. Pode falar o que quiser, mas na sua cabeça não era? Por mais que luta, que peleja, não é essa, né? Quando aquela sensação que o sangue está na boca, que você fala assim, ó, todo mundo morre, eu vou morrer. Não, pastor, mas não é bem assim, não. Pega, vai ver as estatísticas. Pegue aquilo que aconteceu com você, olha as estatísticas e você vai ver quantas sobreviveram. Naquele momento, o seu foco, o meu foco, acredito que o foco da igreja, é a sua saúde, nada mais importava do que isso. Mas esse mal foi vencido, não foi? Provado, documentado e tal, não sei o quê. Então, agora é o melhor momento para crescer. É o melhor momento para se tornar um crente melhor. É o melhor momento para se estabelecer novos objetivos. É o melhor momento para, em paz, buscar de Deus o centro da vontade dEle. Mas a maioria começa o quê? Amizade errada, é passeio doido, é com não sei o quê, gastar dinheiro com o que não deve. Aí de repente chega alguém maldito no meio e você fica com dó e sem consultar ao Senhor, você ajuda aquela pessoa e aí aquela ajuda traz a maldição daquela pessoa para a sua vida e o que era para ser prosperidade começa a virar doença, começa a virar uma série de outros problemas porque não consultou o Senhor, não importou. Pastor, eu recebi uma herança agora, uma bênção. Irmão, cuidado com herança. Cuidado com herança. Tem gente com a vida destruída por causa de herança. E não abre o olho. Recebe um trem maldito que devora a vida da pessoa, que acaba com tudo, e a pessoa fica pegada naquilo lá. Olha na Cidade Jardim, é um setor privilegiado, questão de localização. Mas é um setor maldito, por quê? Porque só tem herdeiro. 15, 20 pessoas morando em barracão dentro de uma casa, num único lote. Um não dá conta de comprar do outro, e que não dá conta daquilo outro, e não abre mão, e vira uma anarquia, porque as pessoas ficam aprisionadas. Sabe qual é a sua maior herança? O nome do Senhor. Porque Ele pode te levar a lugares que você nunca sonhou ir.
Ele pode construir coisas através de você que você nunca sonhou construir. Esse é o momento. Estamos ainda no meio da consagração. O que você está pedindo ao Senhor? Pastor, mas eu vou pedir a Deus? Não, você vai pedir para quê? Vai pedir para o diabo? Vai pedir para o Rogério Cruz? Coitado do Rogério Cruz. Coitado, olha lá, tem um espraguejando ele ali, ó, boca maldita. Você vai pedir para o Caiado? Então você vai pedir para o Lula. Melhor para a Dilma, que é a presidente do BRICS. Eu fico pensando, como que deve ser um diálogo com a... Como alguém conversa com aquela mulher? Como que consegue chegar em uma conclusão? Eu acredito que ela não consegue pedir um copo d'água sem criar um tormento. É pedir para Deus. E a melhor forma de pedir é pedir com clareza o que você quer, o que você deseja. Dê nome a isso, precifica, dê cor, dê tamanho, dê data. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. É a certeza de que aquilo que não existe virá à existência através do seu desejo. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Apresente diante do Senhor. Os mais velhos aqui, eu os desafio, pegue os seus propósitos de oração lá de trás e vê se algum não foi cumprido. Se tem uma petição sua que não foi respondida, ou seja, tudo o que pedirdes em meu nome, eu os farei. Não é teoria, não é filosofia. Você é uma resposta prática. Pode até ser que você não lembra, mas que aconteceu, aconteceu. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui 6 meses. Deus sabe. E provavelmente Ele já deu ordem aos anjos dele a seu respeito. Quem não tem esse temor se prejudica. Porque tudo aquilo que Deus faz para te ajudar, você encontra uma forma de destruir. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso é importante estarmos juntos. Porque temos uma harmonia perfeita, pastor? Pelo contrário. De forma alguma. Mas a unidade da igreja, ela gera o sobrenatural de Deus. Existem dons em você que mais ninguém tem. E você nem sabe. Mas esses dons estão sendo usados agora. E isso emana para todo mundo. Zelemos, cuidemos da nossa comunhão em Deus. Hoje é a nossa ceia. Precisamos dela. Ela é nossa vida. Por ela, testificamos a nossa salvação. Amém?